Fala pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Calculista de Estruturas Metálicas. Meu nome é Renato, sou engenheiro mecânico e serei seu instrutor para este curso. Nós vamos começar o curso estudando o método dos estados limites. Método esse que é muito importante para o processo de projeto de estruturas metálicas. A gente vai utilizar esse método no decorrer de todo o curso, então é muito importante que vocês entendam com muita clareza sobre esse método. Bom, neste módulo, nós vamos começar com uma introdução sobre o tema, e aí depois nós vamos para algumas definições importantes da própria norma. Então, vamos entender sobre o que são ações permanentes e variáveis, nós vamos entender o que são os coeficientes de ponderação das cargas e resistências, e, por último, nós vamos aprender a realizar as combinações de ações. Aqui nesse tópico de combinações de ações, nós vamos utilizar todos os conceitos dos tópicos anteriores e vamos realizar exercícios também. Então, bora começar. Bom, começando com o primeiro conceito importante que a gente tem que entender, o que seria o LRFD. LRFD, em inglês, seria Load and Resistance Factor Design. Só pela definição do nome a gente já consegue ter uma ideia do que seria esse LRFD. Load seria a carga, resistance seria a resistência, factor seria fator e design seria projeto. Então aqui a gente tem fator, carga e resistência. Nesse método a gente vai aplicar fatores nas cargas e nas resistências. Nada mais do que isso. Gente, o LRFD é um método para obtenção de fator de segurança. Então, lembram lá na faculdade, quando a gente ia fazer um exercício, e aí o professor ele dava um fator de segurança, e a gente tinha que utilizar esse fator de segurança, dividir pela tensão de escoamento, por exemplo, do material, e aí essa seria a tensão admissível. E a gente teria que pegar a tensão atuante numa determinada peça e comparar com essa tensão admissível. Se desse menor, passava. Bom, basicamente o LRFD seria isso, só que um pouco diferente. E aí vocês vão entender melhor no decorrer desse vídeo. O LRFD ele é um método estatístico de obtenção de fator de segurança. Ou seja, os coeficientes dependem da situação de projeto. O que significa que esses fatores eles dependem dos tipos de carga, eles dependem do tipo de estudo que a gente está fazendo. Então, ele é considerado um método estatístico. Ao contrário do método em que a gente só pega um fator de segurança e divide o limite de escoamento por ele. Esse tipo de método é chamado de determinístico. No LRFD, as cargas que são aplicadas numa estrutura, elas são majoradas com coeficientes que são obtidos nas próprias tabelas da NBR 8800. A gente vai ver isso mais para frente. Majorada significa que a gente vai pegar um coeficiente que é maior do que 1 e multiplicar pela carga que está sendo aplicada. Então, imagina que a gente tem uma barra que está sendo tracionada com 100 kN de força. Quando a gente for fazer o estudo pelo LRFD, a gente vai majorar esta carga por um coeficiente. Vamos supor que esse coeficiente seja de 1,4. Então, a gente vai pegar 1,4 vezes 100, ou seja, 140 kN. Então, na verdade, a gente vai considerar uma carga de 140 kN no nosso estudo, ou seja, uma carga majorada, e não a carga nominal. E no método LRFD, nós vamos minorar as resistências, ou seja, as resistências são minoradas por coeficientes obtidos em tabelas também, da própria NBR 8800. Ou seja, a gente vai pegar uma resistência, que geralmente é um limite de escoamento do material, e vai dividir por um coeficiente de minoração. Então vamos supor, a gente tem um material que tem um limite de escoamento de 250 megapascal. E aí a gente vai minorar esse limite de escoamento por um coeficiente de 1,1. Então a gente vai pegar 250 dividido por 1,1. Essa vai ser a nossa resistência minorada que vai ser utilizada no projeto. Tá? Então, no LRFD, nós majoramos as cargas e minoramos as resistências.
Na faculdade, na escola, a gente aprendeu muito dessa forma, né? A gente aprendeu que a tensão atuante, ou seja, aquela tensão que a gente calculou de alguma forma, e é que é a tensão real numa estrutura, ela tem que ser menor ou igual uma tensão admissível. E essa tensão admissível nada mais é do que, por exemplo, a tensão de escoamento do material dividido por um fator de segurança. Ou seja, por exemplo, uma tensão de escoamento do material de 250 megapascal e um fator de segurança de 2. Então, 250 dividido por 2 é a nossa tensão admissível. E a tensão que a gente pode obter ali na estrutura tem que ser menor ou igual a essa tensão admissível. Esse é o método determinístico, que é o que a gente não vai utilizar aqui nesse curso, né? Esse método não é utilizado para cálculos de estruturas metálicas. Eu só estou colocando aqui para vocês entenderem melhor e para a gente fazer uma comparação entre os dois métodos. Então, nós não vamos utilizar este método neste curso. O método que a gente vai utilizar é esse aqui. Nós, então, Esse γc seria o próprio coeficiente de majoração da carga. O sigma seria a carga atuante na estrutura. Então, a gente está majorando essa carga por um coeficiente de majoração. Isso tem que ser menor ou igual à resistência, que seria o σy, que aqui, por exemplo, seria uma tensão de escoamento do material, dividido por um coeficiente de minoração, né? Então, esse γA seria nada mais, nada menos do que um coeficiente de minoração da resistência. Então, nota, a gente está majorando a carga e minorando a resistência. A gente poderia representar essa equação aqui dessa forma também, passando o coeficiente que está majorando a carga, dividindo aqui a resistência. Então, aí ficaria a resistência dividido pelo σA vezes o σc. O que seria equivalente ao método determinístico, né? Que seria a nossa resistência dividido por um fator. O σA vezes o σc seria como se fosse o fator de segurança. Então, existe uma certa semelhança entre os dois métodos. Então, aqui seria equivalente, né, à tensão admissível, né, o σy dividido pelos dois, a multiplicação dos dois fatores. Agora, fazendo um exemplo aqui, só para deixar mais claro, gente, imaginem que a gente tem um material que a tensão de escoamento dele seja 250. E aí, a gente tem um fator de segurança de 1,6. Então, a nossa tensão admissível é 250 dividido por 1,6. 156,25 megapascal, ou seja, a tensão atuante numa determinada peça que é composta desse material não pode passar de 156,25 megapascal. E aí vamos supor que a gente tem uma tensão atuante de 150 megapascal e é menor do que o 156, então tá ok. A peça aguenta a solicitação. No método estatístico, esse é o método determinístico. Agora, no nosso método aqui que a gente vai usar, o LRFD, ou seja, o método estatístico, nós majoramos as cargas e minoramos as resistências. Vamos supor que esse coeficiente de majoração da carga seja 1,4. Então, a gente vai ter 1,4 vezes a carga atuante, 150. Isso tem que ser menor ou igual à resistência minorada. Então, 250, que é o limite de escoamento, dividido pelo γA, que é o coeficiente de minoração, que eu estou colocando aqui como sendo 1,1. E aí, a gente encontraria aqui, 1,4 vezes 150 é 210. 210 é a nossa carga majorada. E isso está menor do que a nossa resistência minorada, que é o 250 dividido por 1,1. Então, passou pela verificação também. Então, notem que a gente está majorando a carga, minorando a resistência. É um pouco diferente. Bom, a gente poderia olhar para essa equação dessa forma aqui também. A gente poderia passar o γc dividindo aqui, multiplicando o γA. Então, ficaria dessa forma. Então, 150 tem que ser menor ou igual a 250 dividido pelos dois coeficientes multiplicados uns pelos outros. E aí, isso daria 162,34, ou seja, 150 é menor do que 162,34, então também passou pela verificação.
Esses coeficientes que eu usei aqui para majorar essa carga e para minorar essa resistência são reais, tá, pessoal? Esses coeficientes são os mais utilizados. O 1,1 aqui é para estudos de escoamento e 1,4 aqui é um coeficiente bastante comum para majoração de carga. Vocês vão ver isso mais para frente numa tabela que eu vou mostrar da NBR 8800. Bom, agora olha só, se a gente plotasse um gráfico e nesse gráfico no Y a gente tem a frequência e no eixo X a gente tem a tensão, e aí se a gente pegasse a carga atuante numa determinada peça da estrutura, e eu vou chamar essa carga de QM, e essa carga aqui eu já estou considerando ela majorada. Gente, quando a gente vai fazer um estudo de uma carga que está sendo aplicada a uma determinada estrutura, é claro que pode acontecer de essa carga ser maior, um pouco maior em uma determinada situação, ou um pouco menor. A carga que eu estou determinando ali é a carga mais provável de estar acontecendo na estrutura ou de acontecer na estrutura algum dia. Mas pode ser que aconteça uma carga maior ou uma carga menor. Então a gente consegue desenhar uma curva normal onde a média é essa carga nominal que a gente considera aqui, ou seja, uma carga média, e essa carga já majorada. E aí pode ser que aconteça uma carga maior do que essa, ou uma carga menor do que essa, só que com uma frequência menor, ou seja, a probabilidade de ocorrência é menor. A probabilidade de ocorrência é maior para a carga média, que é a carga que a gente utiliza ali no nosso projeto. No caso da resistência, é a mesma coisa. Uma peça que é fabricada de um determinado material, ela tem uma resistência nominal, por exemplo, de 250 megapascal. Mas pode ser que o processo de fabricação, já que ele não é 100% igual de uma peça para outra, ou o próprio processo de montagem da estrutura ou fabricação da estrutura também depende do operador, e enfim, a resistência real da peça, da estrutura, pode não ser a resistência nominal que a gente encontra lá em catálogo e coisa do tipo. Essa resistência aqui, só para vocês entenderem, ela já está minorada também. Né? A gente está ainda aqui no tópico de LRFD. Então a gente tem uma resistência média que está aqui no meio dessa curva normal, e pode ser que ali na situação real do projeto, a resistência da peça esteja um pouco maior ou um pouco menor do que essa resistência nominal. Só que isso acontece numa frequência menor, ou seja, a probabilidade é mais baixa que isso ocorra. O que acontece quando a gente está aqui nesse intervalo? Olha, nesse intervalo, a carga atuante, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, a carga atuante está maior do que a resistência da peça. Então, o que acontece é que haveria uma falha da peça. Né? Então, aqui só as legendas. Né? Então, aqui em vermelho está a resistência, em azul está as cargas. Nessa região aqui, haveria falha da peça. Só que é uma região de baixa probabilidade de a resistência estar e é uma região de baixa probabilidade de a carga estar. E a probabilidade é mais baixa ainda de acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, existe uma possibilidade de falha, só que a probabilidade é muito baixa, né? De 0,0001%. Bom, aqui a gente já consegue notar que o LRFD é um processo estatístico para obtenção de fator de segurança. Né? Aqui a gente já consegue ver um pouco sobre essa estatística. Bom, agora vamos à definição dos estados limites. Gente, notem que eu peguei esse texto aqui da própria norma. Aqui vocês conseguem ver aonde que está esse texto aqui na norma, item 4.6.2. Então, recomendo que vocês baixem a norma NBR 8800 e aí tenham ela em mãos. E sempre que eu fizer referência de um item, localizem o item na norma para começar a aprender a
estudar na norma, entender a norma, enfim, porque aí quando vocês forem fazer os projetos de vocês vão saber olhar a norma e buscar informações na norma. Isso é muito importante. Que vocês não dependam só desses slides aqui que eu estou apresentando para vocês. Tá? Então a gente tem esse item aqui que fala dos estados e limites. Né? Então ele faz uma definição aqui. Nós temos dois estados limites importantes. Nós temos os estados limites últimos, que é o ELU, né, abreviado como ELU, e nós temos os estados limites de serviço, ou ELS. Os estados limites últimos estão relacionados à segurança da estrutura sujeita às combinações mais desfavoráveis de ações previstas em toda a vida útil. Tá? Então, essas combinações que ele está falando são justamente o que a gente vai estudar no último tópico, né? A gente vai aprender a fazer essas combinações e aí a gente vai ter que fazer a análise da estrutura com a combinação mais desfavorável, tá? Então a gente vai ter lá a aplicação de alguns tipos de carga na estrutura. A gente tem carga de peso próprio, sobrecarga, a gente pode ter carga de vento. E aí a gente tem combinações dessas cargas. E aí a gente tem que fazer essas combinações, pegar a mais desfavorável e fazer uma análise de resistência da estrutura. Esse seria o ELU, estados limites últimos. No ELS, nós vamos fazer um estudo relacionado ao desempenho da estrutura sob condições normais de utilização. Tá? É muito importante essa informação aqui, ó, condições normais de utilização. Vocês já vão entender o porquê. No ELS, a gente não está mais interessado na resistência da estrutura. A gente está interessado no desempenho da estrutura. E aí a gente vai analisar esse desempenho fazendo um estudo de deslocamentos da estrutura. Bom, olha só. Então, no LU, estados limites últimos, é nele que nós vamos aplicar o LRFD. É nele que nós vamos lá fazer as combinações mais desfavoráveis das cargas majoradas e comparar com as resistências minoradas. No LS, nós não vamos majorar as cargas e não vamos minorar as resistências. É por isso que a norma fala, ó, sob condições normais de utilização. É sem majorar nada, sem minorar nada. A gente vai pegar a carga real que está sendo aplicada e fazer o estudo. E que estudo que seria esse? Nós vamos fazer uma análise dos deslocamentos dos pontos da estrutura. Observem a nomenclatura aqui, é deslocamento, não é flecha, tá, pessoal? Então, imagine que tem uma viga, que tem uma carga sendo aplicada nela na ponta, é uma viga em balanço, ela vai flechar na ponta. Existe a flecha e existe o deslocamento. Esses dois conceitos são diferentes, e eu vou estressar sobre isso mais adiante, então não se preocupem. Aqui foi só a primeira vez que eu chamei a atenção de vocês com relação a isso. E aí nós vamos comparar esses deslocamentos da estrutura com limites impostos pela própria norma. A gente vai encontrar isso em tabelas. Bom, vamos entender um pouco melhor então. No LU, que seriam os estados limites últimos, é onde a gente vai aplicar o LRFD, ou seja, é onde a gente vai pegar lá a carga atuante, majorar, pegar a resistência, minorar e fazer a comparação de um com o outro, que é o que a gente fez ali no exemplo anterior. No ELS, a gente não está mais interessado na resistência do material, a gente está interessado nos deslocamentos de pontos da estrutura. Tá? Então, só para dar um exemplo aqui, para ficar menos abstrato, é claro que a gente vai ver isso no decorrer do curso inteiro aqui, mas só para ficar menos abstrato, para a gente entender melhor os próximos tópicos dos próximos vídeos, eu vou colocar um exemplo simples aqui. Imagina que a gente tem uma viga engastada aqui na extremidade esquerda e essa viga ela tem 3 metros de comprimento, ou 3.000 milímetros. E a gente tem uma carga F aplicada aqui bem na ponta dessa viga. Essa viga ela vai flechar assim, dessa forma. Ou seja, esse ponto aqui da extremidade, ele vai descer uma determinada quantidade. Né? Então, vamos supor que essa quantidade aqui seja V igual a 5 milímetros. Bom,
Nos estados limites de serviço, a gente pega esses deslocamentos, que aqui no caso dessa viga, essa flecha vai ser igual ao deslocamento. Flecha é diferente de deslocamento. Deslocamento é literalmente o quanto que esse ponto move daqui até aqui numa linha reta. Nesse caso vai ser igual a flecha, mas em alguns outros casos não é igual a flecha. Isso a gente vai ir vendo melhor com o tempo. Nos estados limites de serviço, a gente pega esses deslocamentos da estrutura e compara com limites impostos pela própria norma. Na NBR 8800, para vigas de piso, ou seja, vigas que vão servir de piso, o deslocamento máximo de qualquer ponto dessa viga não pode ser maior do que L sobre 350. L seria o comprimento da viga. Ou seja, o 5, que é esse deslocamento máximo aqui na extremidade direita, não pode ser maior do que 3.000, que é o L sobre 350, que é igual a 8,571. 5 é menor do que 8, então tá ok. Então seria assim uma verificação de estados limites de serviço. E essa força aqui aplicada é a força real, né, que a gente vai ter que utilizar, não pode majorar essa força. Então notem que no LS a gente não está interessado na resistência do material, a gente está interessado nos deslocamentos do material e a gente compara isso com um limite.